Pronto. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui, glória a Jesus, trazendo os meus pedaços, olha o que sobrou de mim. Glória a Jesus. Eu sei Sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. eu que era lindo Se perdeu. É só você clamar, só você pedir socorro. É só você confiar em Deus. me dá de volta. Porque o teu melhor amigo não é o homem. O teu melhor amigo é Jesus. Me ajuda, Deus. E nessa noite eu tenho uma palavra para você que está aí, caído na fé, fraco espiritual. Não me deixe só. Você que abandonou o barco. Quero ser Você que falou, Deus, eu não aguento mais. Pois hoje você vai aguentar. me ajuda. Você que está desesperado. Você olha para os cantos e não vê uma resposta. Pois você encontrou a resposta que você queria. Você encontrou os sonhos que podem ser realizados. E eu vou te dizer quem é esse sonho, quem é essa resposta que você tanto busca. Eu vou te falar de uma resposta que havia um ladrão lá na cruz do Calvário. Havia 2 homens. Aliás, havia 3 homens na cruz do Calvário. Um era santo. Um não tinha pecado. Um não tinha pecado. Mas havia 2 do lado desse santo, que era pecador. E esse que não tinha pecado, eu vou te dizer quem é ele. Eu vou trazer a história daquele que estava do lado dos 2 ladrões. Eu vou te falar um pouco desse homem que estava do lado de 2 pecadores. Quem é ele, do que ele é capaz, aonde ele pode chegar, aonde ele pode entrar. Eu vou te falar desse homem. Deixa ele tocar no teu coração. Deixa ele fazer parte da tua vida, meu amigo. O louvor está falando, faça o que for preciso. Esse homem, ele vai além da medicina. Esse homem, ele tem uma história explicada. Esse homem tem um currículo limpo, uma ficha limpa, esse homem. Foi chamado de ladrão, foi chamado de mentiroso, foi chamado de demônio, foi chamado de tudo. Mas o currículo desse homem que eu vou falar é limpo. Sabe uma pessoa que é limpo e procura o sujo para limpar? Sabe uma pessoa que é santa, santo, e procura os pecadores para tornar ele santo? Eu vou te falar aqui esse homem. Aqui não é o canal do Silvio Santos, aqui não é o canal do Ratinho,
Aqui não é um canal da Globo. Não. Aqui é canal de restauração de vidas. Aqui é canal para a salvação da vida eterna. Eu vou te falar quem é esse homem. Abrindo em João, capítulo 14, versículo 1 diz: Jesus encoraja o seu discípulo. Jesus encoraja o seu discípulo. Eu acabei de falar que eu ia falar de um homem que o currículo dele é limpo, que a ficha dele é limpa. E esse homem é Jesus. Eu falei que eu ia falar de um homem que era santo, perfeito, que havia no meio de duas pessoas, ladrão, matador. E esse homem é Jesus. O louvor diz tudo. Eu falei que eu ia te falar de um homem que é santo e estava no meio dos pecadores para tornar os pecadores limpos e puros e santos. Esse homem é Jesus. E Jesus diz em João capítulo 14, o texto diz que Jesus encoraja os discípulos. E Jesus diz para os discípulos: não se turbem vossos corações. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus fala para um discípulo, para mim e para você que vai ouvir esse vídeo. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Como Jesus é lindo. Como Jesus é tão perfeito. A Bíblia diz que ele era 100% carne e 100% espírito. Jesus teve fome. Jesus teve sede. Jesus ele passou por tantos obstáculos. Jesus foi rejeitado por alguns. Jesus foi cuspido por alguns. Jesus foi rejeitado por alguns. Ele se fez pobre. Ele se fez maldito por amor desse corpo, por amor dessa alma, por amor do teu corpo e por amor da tua alma. E aqui ele vem dizendo: não se turbe vosso coração. Eu quero dizer para você que não é evangélico. Quero dizer para você que está desviado, saindo da casa do Senhor. Jesus disse: eu vou para o Pai. Vou eu preparar-vos lugar. Ele diz para o discípulo e para mim e para você. Eu vou para o meu Pai. Vou eu preparar-vos lugar. E esse lugar te espera. Esse lugar te chama. Esse lugar quer ser seu amigo. Você que está aí se perguntando, se questionando até quando esse sofrimento vai durar. Talvez você já pensou de tirar até a tua própria vida. Talvez você já pensou de se lançar na frente de um carro, se jogar de cima de um viaduto no meio de uma avenida.
porque tudo está travado na tua vida. Mas Jesus encoraja o discípulo. Jesus está encorajando a mim e a você a conhecer o Evangelho, a tomar a tua cruz e seguir a Cristo, porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir nada. Mas o Jesus que encorajou os discípulos, hoje ele quer te encorajar. O Jesus que tirou Pedro da prisão é o Jesus que quer te tirar também desse sofrimento, desse calabouço que tu está vivendo, dessa angústia que tu está passando. Aí você fala para mim, quem diz, pregador, que para mim tem mais jeito? Você fala assim, talvez, pregador, se eu tivesse tirado a minha vida, eu já teria descansado. Ei, os homicídios, eles não herdarão o reino de Deus. Lembra daquele pecador que estava lá na cruz do Calvário, ao lado de Jesus? Ele disse, lembra de mim, quando tu entrar no reino, quando tu entrar no teu paraíso. E Jesus disse para ele assim, ó, hoje mesmo tu estarás comigo. E Jesus diz aqui em João capítulo 14, eu vou para o Pai preparar-vos lugar. Jesus, ele não faz acepção de ninguém. São as pessoas que confundem o evangelho com o pecado. São as pessoas que confundem o evangelho com livre-arbítrio. São as pessoas que confundem o evangelho com o seu próprio eu. Mas o evangelho te traz vida. O evangelho te traz paz. O evangelho te traz uma família. O evangelho te leva aos céus. O evangelho leva o teu nome a ser escrito no livro da vida. E quem é o evangelho? O evangelho é Jesus Cristo. O evangelho é o Espírito Santo. O evangelho é o Pai. O evangelho é o trono, é o reino, é o céu. E eu quero te dizer nessa noite. Aí você fala, irmão Damião, eu não acredito na palavra. Damião, eu já passei por tantos problemas, já clamei esse Deus, eu já pedi para Deus. Eu já pensei, Damião, em tirar até a minha própria vida, destruir com o meu casamento, destruir com a minha família. Eu já pensei, Damião, de deixar tudo dentro da minha casa, seguir minha vida. Ei, você não é o Judas da vida. Você não é o Judas. Você é servo. Você é serva. E eu quero te convidar nessa noite a você abrir a tua palavra quando tu estiver dentro do teu quarto, quando tu estiver no teu carro, quando você estiver dentro do teu trabalho na hora de almoço. Vai em alguma loja que vende coisas evangélicas, compra uma Bíblia. Não precisa ser uma Bíblia grande, mas compra uma Bíblia onde fala de Jesus Cristo. E abre a página da Bíblia, abre a folha da Bíblia em João capítulo 14, versículo 1. E o Espírito Santo vai falar com você no teu dia a dia. A Bíblia fala de 10 leprosos. A Bíblia fala de 10 leprosos. E esses leprosos foram um homem perfeito, procuraram um homem perfeito, procuraram um homem santo. E esse homem santo que os leprosos procuraram, ele não rejeitou os leprosos. Ele não lançou os leprosos fora, ele não mandou expulsar os leprosos. Naquele tempo, na lei de Moisés, não porque Moisés era ruim, não porque Moisés era criminoso, é porque Deus já havia dado uma ordem para Moisés.
E naquele tempo os leprosos não poderiam sentar no meio dos santos. Qualquer pessoa que tinha uma enfermidade, um problema, não poderia estar no meio dos santos. Só que aí Jesus olhou para a terra e disse: Pai, é necessário habitar um corpo para que meu espírito esteja nele. É necessário ter um corpo para que eu possa ter misericórdia dos leprosos, dos doentes. E foi retirado do trono do Pai o espírito e colocou em um corpo, em uma matéria como eu e você. E o nome foi dado por Jesus Cristo, o Salvador, o Criador de tudo. E vieram 10 leprosos até Jesus. Foram 10 leprosos. Deus te prova. Jesus te prova que Ele pode habitar no teu coração. Não importa o que você já fez. Não importa o que você já plantou. O que importa é que hoje tu conheces Jesus como teu único, suficiente Salvador da tua vida. E os leprosos vieram até Jesus. Os leprosos bateram na porta, onde eles não poderiam ser expulsos. E eles pediram que Jesus curasse eles. Eles queriam ser sã, puro. E a primeira coisa que Jesus fez foi dizer para eles seguir, que eles fossem em paz para as suas terras. Mas eles não foram leprosos, eles foram limpos. Eles não voltaram doentes, eles vieram doentes até Jesus. Mas quando eles voltaram para as suas terras, eles voltaram limpos, voltaram puros. E eu quero te dizer nessa noite, de maneira alguma Jesus vai te expulsar. De maneira alguma Jesus vai te condenar se tu procurar Ele a partir de hoje. De maneira alguma Jesus vai dizer assim: eu não te quero. De maneira alguma Jesus vai falar isso com você. A única palavra que Jesus vai dizer para você assim, ó: eu sou o teu caminho, eu sou tua verdade, eu sou tua vida. E assim como eu fiz com os leprosos, eu também quero fazer com você. Assim como eu disse para o ladrão que estava na cruz do Calvário: hoje mesmo tu estarás comigo no reino do Pai. Jesus também diz para você. Aí você fala: Damião, o meu vício. O meu vício, Damião, é matar. Damião, o meu vício é roubar. Jesus não quer um ladrão. Na sua linguagem, não o que eu estou falando. Você pode pensar. Você talvez fale: Damião, Jesus não aceita um ladrão. Damião, Jesus não aceita um matador. Talvez você pode falar isso. E Jesus prova para você hoje que Ele aceita um ladrão, sim. A partir do momento que aquele homem reconheceu Jesus como o Salvador da vida dele, que ele pediu para Jesus levar ele para o Pai junto com ele, Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo. A partir do momento que os leprosos vieram até Jesus, Jesus provou o seu amor, a sua misericórdia para os leprosos. Jesus provou o amor para Zaqueu, um publicano. Jesus provou o amor pelo centurião que foi até Jesus dizer: mestre, eu sou um homem de autoridade. Se eu disser para o meu servo vir, eles vêm. Se eu disser para eles voltar, eles voltam. Jesus provou o amor para aquela mulher que estava 12 anos com hemorragia no seu corpo. Jesus provou o amor para aquele leproso que estava ali na porta do monte. Enquanto Jesus estava orando, clamando, ele estava esperando Jesus lá embaixo. E ele disse: mestre, quer me tornar limpo? Me limpa. E a Bíblia diz que Jesus, porém, estendeu suas mãos e purificou aquele leproso. Qual é a tua lepra? Qual é a tua enfermidade? O que te impede
a conhecer Cristo. O que impede você adorar Jesus? É o fardo que está sobre você? São os obstáculos que Satanás colocou na tua vida? A Bíblia prova que Deus quebra o arco, quebra a lança e joga os carros no fogo. O que impede você conhecer Jesus? Porque nada impediu Jesus morrer por você. Nada impediu Jesus carregar uma cruz nas costas por você. Nada impediu Jesus suportar uma coroa de ferro na sua cabeça por amor de mim e de você. Nada impediu. Levaram ele como se ele fosse um ladrão para o matador. Levaram ele como se fosse um boi para ser crucificado, morto pelas mãos dos homens. Sabe, um boi inocente que é levado ao matador para ser crucificado, para receber uma pancada na sua cabeça e dali cortar as juntas deles, do boi, desmontar o boi, tirar o couro, tirar a pele, desmontar os pés, desmontar a cabeça. Assim fizeram com Jesus Cristo. Acorrentaram Jesus. Prenderam as mãos de Jesus. Crucificaram o meu Jesus por amor de você, por amor da tua vida, por amor dos teus filhos, por amor da tua salvação. Ei, o céu não é só pão e comida, não. Não é só comida e bebida, não, no céu. O céu é vida, o céu é arrependimento, o céu é salvação, meu amigo. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus olha para cima. A Bíblia, ela afirma que ele olha para uma figueira, uma árvore, e havia ali um pobre pecador. Aquele homem pecador tinha um fardo sobre ele. Ele carregava um jugo sobre ele. E quando Jesus olha para a figueira, para a árvore, ele vê um homem que a sociedade não suportava ouvir esse nome. E Jesus disse para esse nome: desce depressa, pecador. Eu não vim aqui para te chamar de ladrão, não, Zaqueu. Oh, glória. Eu não vim aqui para te chamar de ladrão, não, Zaqueu. Eu vim aqui, Zaqueu, para te perdoar. Para você conhecer o seio de Abraão. Você conhecer a moradia santa, onde estão os teus pais. Onde está Abraão, onde está Jacó, onde está Isaac, Zaqueu. Eu não vim aqui para te acusar, não, Zaqueu. Eu vim aqui, Zaqueu, para dizer para você, Zaqueu. O homem pode ganhar tudo, Zaqueu. Mas se ele não conheceu o filho, se ele não conheceu o pai, ele não ganhou nada, Zaqueu. Zaqueu, o homem pode ter todos os bens da terra, Zaqueu. Mas se ele não conhecer, Zaqueu, o filho do homem, se ele não conhecer o pai do homem, o pai do filho, Zaqueu, ele não conquistou nada nesse mundo. Você está vendo, Zaqueu, esse homem que está face a face, sentado na tua mesa? Zaqueu, eu posso ser o homem mais rico, mas se eu não obedecer o meu pai, Zaqueu, eu não sou nada. O homem, gente, pode ganhar o mundo inteiro. O homem pode ganhar fama.
Mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Eu nunca vi um rico, meus amados ouvintes, levar o seu carro para a sepultura. Eu nunca vi, meus amados ouvintes, o rico levar a sua fama para a sepultura. Primeira coisa, quando ele põe ele naquele madeiro que é o caixão, a fama dele acaba. Senhor, Eu nunca vi um rico, meus amados ouvintes, levar os seus apartamentos com ele. vacilando, mas sempre acreditando no teu A única coisa que o rico leva tua misericórdia. é um monte de barro em cima dele. Toma os pedaços. E eu quero te dizer uma coisa. Se aquele rico foi para a tumba fria, túmulo frio, se ele foi sem meu Jesus, ele foi pobre. Ele foi sem nada. Se ele foi sem meu Jesus, ele foi sem nada. Se ele foi sem Jesus, ele foi sem nada. Toma os pedaços do meu ser. Ele foi sem nada. E ele disse para Zaqueu: eu convenho pousar na tua casa, rico, aos olhos da sociedade. Este caminho Mas hoje, Zaqueu, coração hoje, você também que está aí na cruz do Calvário, crucificado junto comigo. e quantos dias maus Por isso ele diz, Jesus diz para todos vós: despedaçados. se quer me seguir, pegue a tua cruz e me siga e negue a si mesmo. Toma os pedaços do meu ser. E eu te pergunto, você que está aí do outro lado, você quer ir como rico? Toma os pedaços Você quer ir como ele? do meu ser. Daniel, a Bíblia não fala que o rico foi para o inferno. A Bíblia fala assim. A Bíblia fala de um jovem rico e de um pobre Lázaro. De um jovem rico tinha tudo. Tudo que a terra imaginasse aquele homem tinha. E Lázaro não tinha nada, a não ser a boca para adorar a Deus, a não ser uma língua para se prostrar diante de Deus e reconhecer Ele como Salvador. E a Bíblia diz que logo o jovem rico morre, logo o pobre Lázaro descansa, porque o crente não morre, ele dorme no Senhor. E a Bíblia diz que logo aquele rico, o jovem rico morre. O primeiro caminho que ele encontrou foi o lugar de tormenta. O primeiro caminho, a direção que o jovem rico encontrou foi lugar de tormenta. E o caminho do pobre Lázaro? A primeira coisa que Deus fez foi pegar pelas suas mãos o pobre Lázaro e pôr no seio de Abraão, aonde ninguém tem sede de beber água, aonde Lázaro não tem vontade de voltar mais para cá, onde eu estou, onde tu está na terra. E Lázaro dorme no Senhor. O pobre Lázaro dorme no Senhor. E os anjos pegam o pobre Lázaro e colocam no seio de Abraão, como um filho de um Criador que entregou seu filho para morrer por mim e por você. E o jovem rico? E para onde foi o jovem rico? A primeira coisa é que o diabo pega o jovem rico
e põe um lago de tormenta, de angústia, de aflição. E a Bíblia diz, igreja, você que é crente, não crente, que o jovem rico pediu ao pai Abraão que deixasse ele vir para onde eu e você está, para a terra. Pregador, mas o que era que o jovem rico queria voltar de lá para cá? A Bíblia diz que ele desejou pregar para os seus irmãos, falar para os seus irmãos se arrepender, porque aonde ele estava era lugar de tormento. E o pai Abraão disse não. O jovem rico desejou que Lázaro molhasse o algodão e pôs na ponta dos seus lábios. Porque aonde o jovem rico estava era lugar de tormenta, sequidão. Mas não foi falta de ouvir a palavra. Não foi falta de ligar o ouvido em Deus e dar crédito à palavra. E ele pediu para Abraão que deixasse Lázaro pingar um pouco de água nos seus lábios. E o pai Abraão disse não, quem está aí não pode vir para cá. E quem está aqui não pode ir para aí. Quem está nas trevas, quando morre, não pode vir para a luz. E quem está no seio de Abraão não pode ir para as trevas. Você entendeu? Não há perdão depois da morte. Não há nada que te leve para o céu depois da morte sem Cristo. Depois que você vai para aquele buraco, sem Cristo não há perdão mais. Porque não tem como um morto se arrepender das suas obras. Quem pediu perdão para Jesus foi o pecador que estava lá em cima. Do lado dele, ele estava vivo ainda. Quem desejou estar com Cristo foi Zaqueu, que subiu em cima daquela árvore. Zaqueu não estava morto, ele estava vivo. Eu não vou mentir para você. Tem muitos pregadores que pregam, mas eles não pregam o que está dentro da Bíblia. Porque eles querem ter fama dentro do Evangelho. Quem abre uma porta, ninguém pode fechar. Porque se você está com a verdade, ninguém pode fechar a porta. Porque ele disse, eu sou a chave de Davi e a porta que eu abro ninguém fecha. Então não vou deixar você enganar se a porta está aberta para mim. Não tem vela. Não tem Ave Maria, Santa Maria que a tua mãe vai rezar. Os teus irmãos vão todo dia de finado, dia 12 de novembro. Quantas famílias não vai para um sepulcro acender velas, levar rosas? O pai Abraão disse, quem está aqui não pode ir para lá. Quantos vão de finado, ouvinte? A mãe vai toda angustiada quando ela lembra da data da morte do seu filho. Ela se desespera. A primeira coisa que ela faz é dar lucro para os comerciantes. Eles compram sacos e sacos de vela. A primeira coisa que eles fazem é dar lucro para as flores de cultura. Compram as coroas, as melhores rosas, as melhores plantas. E enfeita aquela cova. Ei, já foi, não pode te ouvir mais.
Quem desce por buraco, depois que aquele madeiro se fecha, depois que passa por aqueles portões, depois que a areia cai em cima daquela madeira, ele não pode te ouvir. É sacrifício em vão, mãe. É sacrifício em vão, filho. É sacrifício em vão, pai. O jovem rico desejou estar aqui para pregar para os seus irmãos. E ele não pôde voltar mais. Ele não pôde vir dar recado para ninguém. Sabe você que fala assim, ontem meu pai veio aqui, o homem já até morreu, a mãe já até foi. E você fala, a minha mãe veio aqui no pé da minha cama, falou tanta coisa para mim. Ei, quem está lá não pode voltar mais. Quem está sepultado não pode mais sair da sepultura. Como é que o morto vem para você se ele não tem mais corpo? Se a terra já comeu o corpo dele? Aí é onde você abre a mente. Aí é onde você tem que acordar. Para você saber que a alma dele está viva. Aí onde diz, muitos morreu, acabou nada. Se você crê que ele veio até aqui, então ele tem uma alma para ser julgada, mãe. Então, filho, a alma da tua mãe vai ter que ser julgada por Deus, queira. Eu e você não. Ninguém pode vir de lá trazer mensagem. Ninguém, seja crente ou não crente, ninguém pode ser mensageiro dos vivos aqui na terra, a não ser os anjos que estão sentados ao lado do meu Pai, que é Deus. Não há ninguém que possa, a não ser o Espírito Santo, trazer uma mensagem. Não pensa você que teu irmão vai deixar lá. Por ele viria. Por ele viria sim. Só que ele procura o corpo e não encontra mais. Pelos nossos pais, nossos avós, eles viriam sim. Só quem está nas trevas não pode vir para a terra. Só quem está no seio de Abraão não pode vir voltar a ser pecador. Eu não vou te enganar. Esse Pai Nosso, essa Ave Maria, não serve para os mortos. O Pai Nosso e o Apô Nosso serve para quem está vivo. A oração que Jesus ensinou o seu discípulo a orar. Mas a Ave Maria e a Santa Maria não servem nem para os vivos e nem para os mortos. Não serve. A opinião de quem já foi não serve para os vivos. Zaqueu, ele correu enquanto ele tinha vida. O ladrão olhou para Jesus enquanto ele tinha oportunidade. A mulher que estava 12 anos enferma veio enquanto ela estava viva. Deus, ele não vai perdoar quem já morreu. Se morreu santo, será santo. Como santo? Como pode se tornar um pecador santo? Tem explicação para tudo. A Bíblia nos ordena os pecadores
que reconhece Jesus como seu único suficiente Salvador. A Bíblia nos dá uma ordem: seja um santo, porque eu sou santo. Só entrarão no céu os santos. Quem são os santos, pregador? Eu, aqueles que levantou a mão para Jesus Cristo, aqueles que disseram: Pai, eu deixo tudo para trás e agora eu vou te servir. Você que está afastado da presença de Deus, você que caiu na cilada do inimigo, hoje Jesus bate na tua porta. Hoje Jesus te convida a tu ceiar com Ele. Você missionária, você levitas, vocês sacerdotes, que quebrou a aliança. Quando Israel quebrou a aliança com Deus, Deus ficou irado com Israel. Quando Israel abandonou a Deus, virou as costas para Deus, Deus ficou irado com o povo dele. Quando nós viramos as costas para Deus, Ele fica irado conosco. Ele tirou eu e você do pó e da cinza, amado ouvinte. Ele colocou um anel no teu dedo. Ele te colocou em cima de altares que governador de São Paulo não poderia te colocar. Ele te colocou em altares que prefeito de São Paulo não te colocaria. Ele te colocou em cima de altares que presidente de São Paulo, do Brasil, não te colocaria. E nós esquecemos quando Deus nos levanta. Nós esquecemos das noites sem ter nada para comer. Nós esquecemos das noites mal dormidas. Nós esquecemos das noites de tormentas. Nós esquecemos de tudo. Nós esquecemos de tudo. Nós pregamos o evangelho de uma tal maneira como se Jesus não estivesse vendo nada. Como se alguém colocasse uma venda aos olhos de Deus, Ele não estivesse vendo. Ei, ninguém pode cegar o meu Deus. Ninguém pode confundir o meu Criador. Ele permitiu a serpente entrar no jardim do Éden, Ele permitiu sim. Ele permitiu a serpente enganar Eva, permitiu. Mas não foi falta de conselho para Eva e Adão. Porque o Espírito Santo, o próprio Deus que desceu no jardim do Éden para falar com Adão, falou com Adão. Ele disse para Adão: você pode comer de todos os frutos que estão no jardim, menos que o que está separado. Você pode ter fama, você pode ter nome, mas tem um fruto que você não pode comer: o pecado. Comer o pecado se contaminou. Ele avisou para Adão. Ele não deixou Adão enganado. Ele não deixou Eva confundida, para ninguém culpar ele. Adão veio com seus lábios de cordeiro dizendo: mas a mulher que tu me deste, ele disse: Adão, eu te dei uma mulher, mas antes de eu te dar, eu não te avisei para tu não comer do fruto.
Se teu casamento está destruído, não é culpa de Deus, não. coração. Se teu filho foi para as drogas, pastor, não é culpa de Deus, não. Chorando por dentro. Se teu filho, pastor, hoje está no mundo, não é culpa de Deus, não. Demole barreiras, vence cachoeiras, pra ficar ao pé da cruz. Quantas vezes eu sorri Não é culpa de Deus. chorando por dentro. Quando Adão veio querer se livrar do seu pecado, da sua dor, Demole barreiras, ele abriu sua boca e disse, mas também a mulher que tu me deste. Aí Adão esqueceu do conselho que Deus deu para ele. Deus disse para Adão, Adão, tu pode comer de todos os frutos. Só não come do fruto do mar, que vai te trazer, Adão, vergonha, cara, você não conhece que vai te trazer dor, Adão. dessa vida não. Ele disse para Adão, ele disse para Eva, Cara, eu feri meu peito, me rasguei ao meio. e o jardim do Éden não poderia ficar contaminado. Quantas vezes eu Não foi falta de conselho de Deus, por dentro Deus descer face a face tive que na terra para falar com Adão, e Adão esquecer do conselho que Deus tinha ordenado a ele. Ele não disse para Moisés, Deus não falou para Moisés, Moisés, tu só fala com a rocha. Ele não mandou Moisés bater na rocha. Quando eu e você perde a bênção, não é culpa de Deus. barreiras, vence cachoeiras. Porque antes dele prometer a bênção para mim e para você, ele já te dá um conselho, não erra. Continua santo perante a minha face. Se a tua casa está bagunçada, não é culpa de Deus. Quando ele te levantou, ele disse que tu ia enfrentar problemas. Não seria fácil. Porque ele diz, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vencerei por vós. Nesse mundo tereis aflições. Quando ele te levantou a presbítero, a diácono, pastor, missionária, ele não te prometeu só rosas, não. Ele disse, virá os espinhos. Virão noite de sono para vós, mas não tema, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não é culpado. Ele não é culpado. Ele avisou para vocês. Ele avisou para esses pregadores famosos aos olhos da sociedade. Ele avisou. Ele falou para Moisés. Ele não ia colocar Moisés dentro de um perigo e dizer para Moisés que ia ser fácil. Moisés mesmo questionou ele, Senhor, o que é que eu vou falar para esse povo? O Senhor disse, Moisés, sou eu quem dou ordem para o espírito mudo sair do homem. Ele avisou para Adão. Ele avisou para vocês. E hoje nós deixamos Deus, queremos culpar Deus de algumas coisas, como se Deus permitisse o mal vir à tua casa. Ele disse para Caim, eu gosto que bom que Deus traz a palavra. Ele falou para Caim, olha Caim, um pecado está sobre a tua porta. É você quem decide, Caim, se o pecado vai embora ou entra a tua casa. Ele avisou para Caim. Ele não mandou eu e você pecar. Ele não mandou nós cair no adultério. Ele não mandou nós cair na prostituição.
Ele não mandou ninguém deixar o altar para fumar droga, cheirar cocaína. Ele não deixou ninguém sair do altar para ser criminoso. O bom é que tu tivesse de volta com Cristo. O bom é que tu dissesse: Senhor, entra na minha casa. Eu sou homem de lábios impuros, mas eu preciso de perdão. O bom é que tu enxergasse o pecador da cruz e se posicionasse como pecador. Lembra de mim quando tu entrar no teu paraíso. Como é que aquele pecador sabia que ali era o Salvador da humanidade? Lembra de mim quando tu entrar no teu paraíso. Como ele soube que aquele homem perdoava. Como tu descobriu a primeira vez que Jesus foi contigo. Como tu descobriu a primeira vez que Jesus salvava, libertava e transformava. Qual foi o endereço que Deus te deu? O mesmo endereço que ele te deu a primeira vez ainda está em pé. O mesmo endereço que ele te deu ainda continua, meu amigo. Damião. Não existe aquela igrejinha lá não, Damião. Você está mentindo. Pregador, não existe mais aquele pastor lá não. Ei! O mesmo endereço existe. O endereço não mudou de lugar. O endereço não mudou de nome. O endereço não teve reforma nele quando tu aceitou. O endereço ainda existe. Vinde a mim, os cansados, oprimidos, ou carregados, e eu vos aliviarei. O endereço ainda existe. É porque tu olhou para as paredes. É porque tu olhou para os homens que estavam lá na tua frente. É porque tu olhou para o problema que estava te incomodando. Se tu tivesse olhado para aquele que disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar. Você ia fazer como Elias: eu tenho que sair da caverna. Eu tenho que fugir do pecado. Ele não estava no pecado não, tá? Falei de caverna. Você fazia como Zaqueu. Você faria como os 10 leprosos. O mesmo endereço existe, é o mesmo nome. Todo o poder foi dado no céu e na terra, na mão do mesmo endereço. Quem é o endereço? Você esqueceu o nome dele? Você olhou para a carteirinha que estava no teu pescoço. Você olhou para o cargo que estava sobre o teu pescoço. Você olhou para o nome da tua liderança. Você olhou para o anel que estava no teu dedo. Se tu tivesse olhado para Jesus, tu já teria se levantado e dito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra diz, meus amados ouvintes, que maldito é o homem que confia na sua própria força do seu braço. Sabe qual é a força que ele quer dizer? Quando nós colocamos uma gravata no pescoço e fala assim: hoje eu vou mostrar para a igreja que eu posso. Sabe qual é a própria força do braço? É quando as irmãs colocam uma saia lá embaixo, amarra o cocó e diz: hoje eu vou mostrar para minha irmã que eu sei louvar mais do que ela. Sabe qual é a força do braço?
É quando os pastores dizem, olha, quem manda aqui sou eu, a última palavra é a minha. E Jesus disse, vocês esqueceram de mim. Vocês me colocaram dentro da caçamba de lixo. Mas ele diz, olha, vocês podem ter esquecido de mim, mas eu continuo sendo o que pisei na cabeça das serpentes. É para vocês que estão desviados, para vocês que ainda têm nome. Não esqueça do pão amassado que vocês comeram. Não esqueça das bocas de fumo que Jesus arrancou vocês. Não esqueça dos terreiros de macumba que Deus arrancou vocês. Não esqueça do gueísmo que Deus arrancou vocês. Não esqueça das mulheres afeminadas, da onde Deus arrancou vocês. Não esqueça que um dia Ele pegou teu filho, mãe. Tu procurou todas as casas de recuperação. Ninguém pode tirar as drogas do teu filho. Não esqueça, mãe. Você colocou teu filho em todas as casas de recuperação. Só quem pode recuperar um corpo, uma alma é o Espírito Santo, mãe. Não esqueça de onde Ele tirou teu filho. Não esqueça, pai, do bar que Deus te arrancou. Não esqueça das noites de livramento, homem, que Deus te deu. Nas portas de um bar, numa mesa de baralhos. Vocês esqueceram dele. Vocês esqueceram dele. Mas ele não esqueceu que ele pisou na cabeça da serpente. Está escrito lá em Gênesis: nascerá um da semente da mulher que vai margalhar a cabeça da serpente. E ele pisou. Esse que pisou na cabeça da serpente foi que te deu nome. Foi que te levantou. Foi que me levantou. É o que quer te salvar, ímpio. Você que bate no peito e diz, olha, quem manda na minha vida sou eu. Você não manda não, rapaz. Você só manda na sua vida enquanto tem duas pernas para andar, 2 olhos para enxergar. O cego se manda nele, não manda. O paralítico se manda nele, não manda. Quem manda num paralítico é quem está empurrando a cadeira de roda. Quem manda no cego é quem está dando banho nele. Eita, Jesus da glória. Vocês não se mandam. Quem manda no ônibus é quem está no volante dele. E na frente de quem está na frente, no banco do ônibus, na frente de quem está sentado no banco do ônibus, está aquele que dá livramento todos os dias para nós. Jesus, ele é bom. Jesus quer salvar você que é ímpio, você que está com o teu lado todo destruído, você que está afastado, você que está aí acima de todo mundo. João disse que o Senhor me diminua e que o Senhor cresça. Então vale a pena obedecer Jesus Cristo. Um dia, os degraus na minha vida vai crescer. Assim como Deus cresceu na tua vida,
Assim como Deus colocou o anel no teu dedo, Ele também vai colocar no meu. Assim como Ele mudou o teu nome, Ele também vai mudar o meu. Mas eu não posso esquecer das noites que eu passei sozinho. Eu não posso esquecer das migalhas que eu comi. Eu não posso esquecer das perseguições que fizeram na minha vida. Eu não posso esquecer dos livramentos que Jesus me deu. Vocês esqueceram de tudo. Senta aqui junto comigo e vamos conversar. Mas eu quero dizer para você, Tem muito que me responder. acho que é lá em Jó diz, Perguntas que nesse momento ainda há esperança. eu quero te fazer. Ainda há esperança. Será que durante toda a tua Para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, para você que é vó, para você que é família, ainda há esperança. E a tua esperança não está no pecado. A tua esperança não está no engano. A tua esperança você não imaginou está sentado no trono como majestade e glória. Que Deus os abençoe. Que Deus tome vocês pela mão dele. Que um dia essa live chega na tua casa. Que um dia essa live Deus quebra o arco, quebra a lança e joga os carros no fogo. Que um dia você diz, Deus, ainda existe homens teus que falam o que tu manda. Que Deus abençoe. É a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus abriu para mim e para você não foi só para profetizar bens materiais. É para falar do livro da vida. Lá tem muitas folhas que precisam estar com nome. É o nome do macumbeiro, é o nome do homossexual, o nome da mulher feminada. Diz para eles que Deus salva, Deus tira do engano, da mentira. Deus arranca do adultério, da prostituição. Deus dá outro nome para eles. Diz para eles, os católicos, que não vale a pena carregar gesso na mão. Diz para eles. Falam para eles que não vale a pena colocar o rosário no pescoço, ir para o cemitério rezar Ave Maria e Santa Maria. Diz para eles que não adianta. Diz para os homens da biqueira que não vale a pena vender droga. Vale a pena morrer por Cristo. Diz para eles que não vale a pena eles colocar um revólver na cintura. Vale a pena carregar uma Bíblia na mão. Diz para eles que abriu a porta, ninguém fecha. Quem abriu a porta desse canal para você foi Deus. Mas fale a verdade. Diz a verdade. Se eu pregar, pregador, a verdade, eu sou bloqueado da rede social. Aí tu vai pregar nas favelas. Tu vai pregar nas biqueiras de fundo. É bom estar sentado aqui? É. Mas ele disse que ele é a chave de Davi. E a porta que ele abre ninguém fecha. Mas ele também fala, Jesus, a porta que eu fecho ninguém abre. Quando você só quer pregar mentira, usando a Bíblia para enganar o povo, ele fecha a porta também. Quando ele ordena fechar as portas dos portões do cemitério, quando eles permitem o coveiro jogar areia em cima do defunto, ninguém pode tirar mais areia para o defunto voltar. Então, se Deus te deu essa oportunidade, servo, serva, ministro, levita, sabe usar a ferramenta que ele colocou nas tuas mãos. Sabe usar a porta que ele abriu. Não esqueça dele, não. Não esqueça, não, pregador, que um dia tu chorou para Deus te dar uma esposa. Não esqueça não, missionária, que um dia tu clamou para Deus te dar um marido. E tu disse para Deus, um dia que Deus te concedesse um marido, você ia dar a mão para ele, ia pregar em todos os lugares. Você está aí mofando dentro de casa. Você falou, pregador,
que no dia que Deus te abençoasse, tu ia abençoar o pobre. E o pobre está morrendo de fome ao teu lado. E tu comendo do bom e do melhor. Nós esquecemos das palavras. Mas as palavras que nós falamos diante dele estão lá em cima. E a balança um dia chega na minha residência. Um dia chega na tua residência. Um dia a balança chega na tua casa. Um dia a balança pode chegar na minha casa. Você fez uma promessa para Deus. Você não fez promessa para Padre Cício. Você não fez promessa para Desaparecida. Você não fez promessa para a irmã Jaque, os macumbeiros adoram. Você fez promessa diante de Deus. Você fez voto com Deus. E se você não cumpriu com o teu voto, se você não cumprir com o teu voto, a balança chega na tua residência. Que Deus os abençoe a cada um de vós. A palavra é: lembra de mim, Jesus, quando tu entrar no teu paraíso. Que Deus os abençoe a cada um de vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Coloca uma aliança no meu dedo aí, Jesus, oh glória. Em nome